Olá! A gente vai fazer agora uma revisão completa sobre controle de constitucionalidade. É um tema, assim, decisivo para aprovação em qualquer concurso da área jurídica, né? O objetivo aqui é bem claro. Vamos revisar os conceitos essenciais para garantir aqueles pontos preciosos na prova. Então, vamos começar. Bem-vindo ao canal Fora dos Autos. Vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Bom, nosso roteiro de hoje está bem completo. A gente começa pela base, pelos fundamentos do controle. Depois, vamos entender direitinho as formas de inconstitucionalidade e os sistemas difuso e concentrado. Na sequência, a gente mergulha de cabeça nas ações de controle e nos legitimados. E para fechar com chave de ouro, um checklist com aqueles pontos mais quentes, as pegadinhas de prova. Vamos lá. Nosso primeiro ponto, os fundamentos. Antes mesmo de dominar o como do controle, é fundamental entender o porquê de ele existir. Vamos analisar os pilares que sustentam todo esse sistema. Tudo começa pelo conceito, claro. O que é, afinal, o controle de constitucionalidade? Olha, nada mais é do que a fiscalização, a verificação da conformidade das leis com a Constituição. E um ponto de muita atenção aqui. Essa análise acontece em duas frentes, tá? A formal, que checa o processo de criação da lei, e a material, que analisa o conteúdo dela. Para que o controle de constitucionalidade possa existir em um país, três pressupostos são, assim, indispensáveis. Primeiro, a supremacia da Constituição, aquela ideia de que ela é a lei maior, está no topo de tudo. Segundo, uma Constituição rígida, ou seja, o processo para alterar ela é bem mais difícil do que o de uma lei comum, e isso garante a estabilidade dela. E terceiro, claro, a existência de um órgão com a competência para exercer essa fiscalização. É fundamental a gente conseguir distinguir a supremacia formal da material. Enquanto a material está focada no conteúdo da norma, sabe, nos direitos fundamentais, a supremacia formal é a verdadeira chave para o controle. É ela que, por exigir um processo de alteração mais difícil, eleva a Constituição hierarquicamente e justifica a invalidade de leis que venham a contrariá-la. Ok, entendidos os fundamentos, vamos ver agora como essa incompatibilidade com a Constituição se manifesta na prática. Dominar as formas de inconstitucionalidade é crucial para classificar o vício corretamente na prova. A divisão principal é esta aqui. De um lado, a inconstitucionalidade formal, que também chamam de nomodinâmica. Ela acontece por um vício no processo legislativo. A dica para guardar é simples. Dinâmica lembra movimento, lembra processo. Já a inconstitucionalidade material, ou nomoestática, atinge o conteúdo da norma. Aqui é só pensar em estática, algo parado, a matéria. É uma ofensa direta aos princípios da Constituição. A inconstitucionalidade também se classifica pelo alcance. Ela pode ser total, quando invalida a lei inteirinha, ou parcial, quando atinge só um trecho. E aqui vai uma dica de prova. Muito cuidado para não confundir inconstitucionalidade parcial com o veto parcial do presidente, viu? Que tem regras próprias lá no artigo 66 da Constituição. Chegamos em um dos tópicos preferidos das bancas, os sistemas de controle. O Brasil, como a gente sabe, adota um modelo misto, que combina os dois grandes sistemas que vamos analisar agora. A diferença é bem clara. O controle difuso, que tem a origem lá nos Estados Unidos, permite que qualquer juiz analise a constitucionalidade de uma lei para resolver um caso concreto. Já o controle concentrado, idealizado pelo Kelsen na Áustria, concentra essa tarefa num único tribunal, que analisa a lei em tese, de forma abstrata, buscando retirar ela do ordenamento jurídico. Agora sim, vamos falar das ferramentas do controle concentrado no Brasil. Dominar o objeto e a finalidade de cada uma dessas ações é simplesmente essencial. A ADI é a ação principal. O objetivo dela é direto: pedir ao STF que declare que uma lei ou um ato normativo, seja federal ou estadual, é incompatível com a Constituição Federal. O resultado? Retirar essa norma do ordenamento jurídico. A ADC, por sua vez, funciona na lógica oposta. Ela é proposta quando existe uma insegurança jurídica, sabe? Uma controvérsia judicial relevante sobre a validade de uma lei federal. O objetivo aqui é que o STF declare a norma como constitucional e, com isso, pacifique o entendimento. E temos a ADPF, que é a ação que fecha o sistema. O caráter dela é subsidiário. O que isso quer dizer? Que ela só cabe quando não houver outro meio eficaz para resolver a lesão. Ela serve para proteger os preceitos fundamentais da Constituição contra qualquer ato do poder público, incluindo até atos anteriores à Constituição de 88 e atos municipais. E agora, uma dica de ouro para a prova, daquelas para nunca mais esquecer. É só pensar no número de esferas.
A ADC atinge uma esfera, a federal. A ADI atinge duas, a federal e a estadual. E a ADPF, que é a mais abrangente, alcança as três, federal, estadual e municipal. Guarda isso que ajuda muito. Tão importante quanto conhecer as ações é saber quem pode propô-las. Vamos dar uma olhada no rol do artigo 103 e em algumas interpretações cruciais do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Então, o rol do artigo 103 é taxativo. Ele inclui chefes de poder, como o presidente da República, órgãos do Legislativo, como as mesas da Câmara e do Senado, o Procurador-Geral da República e também entidades representativas, como o Conselho Federal da OAB, partidos políticos e confederações sindicais. E a jurisprudência divide esses legitimados em dois grupos: os universais, que podem questionar qualquer lei porque atuam na defesa de toda a ordem jurídica, e os especiais, que precisam demonstrar a tal da pertinência temática, ou seja, uma relação direta entre a norma que eles estão questionando e os seus interesses específicos. Olha, esse julgado do STF é um clássico de prova. A legitimidade para agir é pessoal do governador, não do Estado. E qual é a consequência prática disso? Se a ação for julgada improcedente, o Estado, por meio da sua procuradoria, não pode recorrer. A legitimidade se esgota ali, na figura do governador. Chegamos na nossa reta final. Vamos focar agora naqueles detalhes que as bancas simplesmente adoram usar para elaborar as famosas pegadinhas. Então, máxima atenção aqui. Uma pergunta bem direta, que testa o conhecimento sobre os limites da ADPF. Será que é possível usar essa ação para derrubar uma decisão judicial que já é definitiva, que já transitou em julgado? A resposta é um sonoro não. O STF é muito firme nisso. A ADPF não serve como uma espécie de ação rescisória de competência originária do Supremo. A proteção à coisa julgada prevalece. Resumindo, a ADPF não é um super-recurso. E para fechar, nosso checklist final. Vamos lá, para ficar na memória. Legitimidade do governador é pessoal. A ADPF é subsidiária. A ADC exige controvérsia judicial, não só de livro. A fugibilidade não salva erro grosseiro. O amicus curiae não pode recorrer e a causa de pedir é aberta. Dominando esses pontos, a chance de sucesso na prova vai ser muito maior. Bons estudos!